Eu queria também agradecer a Rai, porque eu descobri hoje que quem manda nesse podcast não são esses meninos. Eles estão aqui super fake, quem resolve tudo é Rai. Então, assim, quando você vier aqui convidado, por favor, cumprimente quem manda, viu? Boa. Sem ela não existiria. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do TechSec Podcast. Que momento, senhoras e senhores. Não tem como começar falando isso. Vocês vão entender por quê já já. Gu? Na paz. Na paz, meu amigo. Chegamos ao mês de abril, gente. É. Mês 4. As águas de março veio, passou e chegamos em abril. Eu acho que esse mês minha filha nasce, cara. Que momento. Você sabia que o Gu vai ser pai? Mandem fraldas. Mandem fraldas e parabéns aqui, gente. O Gu vai ser pai, galera. A gente vai ter um pai aqui agora na mesa do Pô, a TechSec. galera consegue ver a evolução, né, da pessoa, né? É verdade. Do ser humano. Era o estagiário. Era um estágio. A Ada me conhece desde o início da carreira. Quem é a Ada? Ah, é verdade. Olha, já dei um spoiler. Quem é a Ada? Spoiler! Vocês já sabem, tá na capa aqui, né? Mas nossa convidada me conhece desde o início. Olha como o mundo gira, né, velho? Como o mundo gira. Que legal. Meus amigos, minhas amigas, antes de mais nada, eu vou pedir para vocês escanear esse QR Code que tá aqui na tela, do lado direito do seu vídeo, para você fazer parte de uma comunidade que a gente está criando para trazer informações de cibersegurança, para trazer informações de tecnologia e para conectar pessoas com pessoas, que é o objetivo do TechSec. Beleza? E aí, Gu? Vamos aos nossos apoiadores? Bora. E eu vou começar pela Hacker Rangers. A Hacker Rangers, que é a única plataforma 100% gamificada para a conscientização na cibersegurança nas empresas. E você sabia que a Hacker Rangers conta com certificações de maturidade em cibersegurança para a sua empresa? É isso aí. São 3 certificações diferentes, todas baseadas no modelo SANS. E com eles, além de fortalecer o seu compromisso com a segurança no mundo digital, você também mostra ao mercado que a sua empresa leva a sério a proteção de dados dos clientes, parceiros e colaboradores. E aí, está esperando o que para gamificar agora o programa de conscientização em cibersegurança? Vira o jogo contra o cybercrime com a Hacker Rangers. A Apura Cyber Intelligence é uma empresa de vanguarda especializada nos aspectos críticos de segurança cibernética e inteligência de ameaças. A expertise da Apura abrange desde a identificação e mitigação de ameaças e fraudes online até a investigação digital e segurança ofensiva avançada baseada em inteligência de ameaças. A gente agradece a parceria da Apura e a preocupação com conscientização. Valeu, Apura! Se você já se perguntou, estou sob ataque? Algum dado ou informação sensível foi roubada? Ainda estou em risco? A Purple Bird Security tem as respostas para você. A Purple Bird Security é uma consultoria especializada em resposta a incidentes, forense digital, investigação cibernética com uma gama completa de serviços e soluções de segurança ofensiva e defensiva. Eles têm como missão um atendimento de excelência, ajudando principalmente empresas de pequeno e médio porte e também startups, democratizando assim a cibersegurança no Brasil e fortalecendo a postura de segurança e resiliência cibernética dessas empresas. Mais informações aqui na descrição desse episódio. Valeu, Purple Bird, por acreditar no TechSec e levantar a bandeira da conscientização com a gente. Valeu! A Farol Soluções é especializada em cibersegurança para o seu negócio, oferecendo soluções abrangentes de proteção contra ameaças cibernéticas, conscientização e treinamento, avaliação de segurança e suporte à continuidade dos negócios, com monitoramento contínuo do Centro de Excelências em Cibersegurança. Farol Soluções, iluminando o futuro digital do seu negócio com segurança e inovação. E para você que quer eternizar a sua marca, G2 brindes personalizados. Você já sabe, né? Você que acompanha o TechSec, eles têm lá diversas categorias, como cadernetas, canetas, chaveiros ecológicos, kit, mousepads, item para bebidas, passeios, viagens, tecnologias, enfim. Variedades aqui não falta lá. Fala que veio aqui no TechSec que com certeza vocês terão uma atenção muito especial, beleza? E vamos para a nossa convidada do dia, pessoal, ó. Tá tremendo, que momento, gente. Eu tô muito feliz, o Gu também, nós estamos muito felizes por ter essa pessoa aqui na mesa do TechSec hoje. Vocês vão entender por quê durante o episódio. E aí eu vou fazer a apresentação dela aqui, que é uma pessoa muito especial para mim, enfim, vamos lá. Executiva,
do setor de tecnologia da informação com 26 anos de sólida experiência na elaboração e execução de estratégias de vendas para clientes corporativos de alto nível no mercado brasileiro. Ela é gigante, velho. Gigante, gigante. Profissional motivada com excelentes habilidades de comunicação, resolução de problemas como visualizar perspectivas comerciais e técnicas para desenvolver soluções viáveis. Diversas especialidades, enfim, como estratégias de venda, relacionamentos e retenção de clientes, negociações de fechamento de venda, construção de equipe, liderança, venda de soluções de ciclo a longo prazo, venda de tecnologia de ciclo curto, enfim. Tem coisas. Além disso, é uma mulher de fibra, inspiradora, sabe chegar e sabe sair independente do ambiente. É minha amiga, é nossa amiga, é uma das primeiras mulheres que vem à minha mente quando o tema é mulheres na mesa de decisão executiva. Senhoras e senhores, comentem, curtam, compartilhem, porque ela, a braba, Ada Rosenfeld, está na casa. Uhul! Seja muito bem-vinda, minha amiga. Lindo, muito obrigada, meninos. Gu, parabéns Obrigado. pela paternidade. Que coisa maravilhosa. Eu vi você um bebê. Um bebê. Ali de social, às Eu me vezes. sinto uma senhora quando vem essas conversas, mas eu estou muito feliz pelo seu momento de vida. Parabéns Obrigado demais. demais. E parabéns para vocês por esse projeto TechSec. Eu estava comentando aqui fora um pouco antes como o que vocês fazem é uma coisa diferente do resto do mercado, como vocês abrem o espectro para trazer pessoas de diferentes perfis do mercado de cibersegurança. É muito, muito legal o que vocês fazem aqui. Estou muito feliz e muito lisonjeada de poder Que legal. falar um pouco aqui com vocês também. Ada, muito feliz também. Você sabe o quanto eu sou seu fã. Não tem novidade aqui. E de verdade, o que eu acabei de falar aqui, quando eu penso em mulher em cibersegurança numa mesa executiva, você é o primeiro nome que vem na minha cabeça como referência, inspiração. E eu sei que para mim e para um monte de pessoas. Então, obrigado por estar aqui com a gente. Ai, obrigada mais Vai uma além vez das pelo mulheres, convite. Vai. esse seu símbolo, sabe? O que Poxa. você se tornou. Então, É. muita gente vai escrever nos comentários agora, né, galera? 3 letrinhas só. Ada, mas é uma potência. Adinha, antes de mais nada, temos presente para você, então, da Purple Bird, a Pura, Hacker Rangers, Farol Soluções e a mais querida do TechSec. Isso daqui não é decoração, depois você leva tudo. É tudo beleza? meu, é? Tudo seu. Adoro, me chama mais. Adoro ganhar presente. Beleza? Obrigada. E aí a gente já vai pro nosso momento Fun Fact, que eu sei que você tem muitos. Vou chamar a trilha e você fala. Momento Fun Fact com Ada Rosenfeld. Tan, tararara, tan, tan. O meu momento fun fact é fun, porque eu trouxe para vocês um registro de uma das coisas que eu mais amo no mundo. Cadê? Deixa eu pegar aqui. Olha aí. Você já sabe que a gente gosta quando traz, né? Quando traz coisa é... Exatamente. Eu trouxe Ah! sombrinhas de carnaval para vocês, do meu Recife. Vou ficar ocupando aqui. Nossa, que Arranja um legal. lugar para legal. botar, Igor. Sombrinhas de carnaval de Oh, Recife. meu. Para quem não sabe, eu sou uma carnavalesca apaixonada por carnaval. Caraca, que legal. Adoro carnaval de rua, adoro cultura, adoro tudo que o carnaval representa, adoro o escapismo que o carnaval traz de vamos resolver isso depois do carnaval, enquanto é carnaval tudo é permitido. Adoro essa vibração e quis trazer um pouco disso para vocês também. Muito obrigado. Quem conhece a Ada sabe o quanto ela é espontânea e tá sempre em todos os carnavais de Recife. Enfim, você falou nos bastidores que você tem aquela menina de antes, né? Hoje você é uma mulher, mas você está sempre como uma menina mesmo ali no carnaval, né? Lembrando, né? Então, obrigado, adorei. Ai, que bom, que bom. E Espero que é levem muito para Recife emblemático. para brincar carnaval lá, dançar frevo comigo no próximo carnaval. Fechou. Tô esperando vocês. A gente vai fazer um passinho depois para vocês verem. Inclusive, eu faço parte de um bloco que eu sou vendedora. Eu sou é? vendedora de um bloco de carnaval, vocês sabiam disso? Como é Não, isso? brincadeira. Na verdade é o seguinte, a gente tem um bloco que a gente criou, alguns amigos, inclusive algumas pessoas que fazem parte da Tempest, que é a empresa que eu trabalhava, que se chama Troça Carnavalesca Mista, Palula Me Conhece. E esse bloco, para todo bloco de carnaval, para sair na rua, ele demanda uma organização e demanda que se junte grana das pessoas. Então a gente faz camisetas para vender. E eu sou a vendedora oficial do bloco. É mesmo? Eu fico cutucando todo mundo para comprar as camisetas para poder cobrir os custos da orquestra para a gente poder botar o bloco na rua. Então, Eu não é o meu sabia maior disso. papel. O que eu mais gosto de vender são as camisetas do bloco, porque eu infernizo todo mundo para a gente poder botar o bloco na Pô, rua. Quanto legal, tempo já tem o Adinha. bloco? Você O sabe? bloco tem 4 Desculpa. anos. Eu tem lembro 4 quando tava anos. sendo
criado, eu acho. Eu vou mandar para vocês depois uma foto para vocês botarem aí da galera no bloco desfilando lá. É muito legal, é muito divertido. Eu acho legal o que você disse agora nos bastidores, que o Carnaval de Recife, ele não tem, Recife ou Olinda, ele não tem aquela tradição hoje dos patrocínios, né? Então é algo feito de comunidade para comunidade, né? A galera vai se ajudando ali. Sim, um bloco de carnaval, quando ele é um bloco raiz, assim, não tem essa coisa de você fazer o bloco para buscar patrocínio para poder botar o bloco na rua. Tem blocos que são grandes e que a beleza de um bloco de carnaval, assim, quando ele é de uma galera, de uma turma que monta o bloco, um bloco ele nasce pequenininho, geralmente são alguns amigos que se reúnem ali, 20, 30 amigos que se reúnem para ir para a rua fazer bagunça e fazer festa. E à medida que isso vai crescendo, as pessoas vão fazendo com que a própria comunidade que frequenta o bloco financie os custeios do bloco. Então, vender camiseta, vender, sei lá, qualquer tipo de coisa para poder juntar uma grana. E é legal que as pessoas que vão para o bloco vão com as camisetas do bloco. Então, cria-se uma identidade ali. É bem legal, é bem bonito. 4 anos. 4 anos. Vida longa para esse bloco. Ai, bora lá, Paulo, lá. Ô, Ada, a gente sempre começa querendo saber um pouco da trajetória pessoal e como que você navegou nesses mares da segurança da informação, da cibersegurança. Conta pra gente como foi, ou se atuar com tecnologia já era algo que estava ali no teu DNA, já era algo que você desejava. Joia, legal. Bom, na verdade, a minha formação, eu sou recifense, sou pernambucana, cresci lá. A minha formação, eu sou administradora. Eu comecei a estudar administração. Por quê? Porque administração é aquele curso que você faz quando você não sabe o que vai fazer da vida. Então, faz administração, porque tem um pouco de matemática, tem um pouco de marketing, vai ali, depois no meio do curso você decide o que você quer. Sim. Então, foi basicamente assim que eu comecei na minha carreira. E durante o curso, eu tinha uma disciplina de tecnologia, que na época era uma coisa diferente do que é hoje, mas que o professor era muito bom. E eu achei interessante, porque ele falava muito de processos, ele falava muito de controles e tudo mais. Eu achava aquilo interessante. E aí, no meio do curso, eu comecei a trabalhar, estagiei em várias outras empresas, empresa do agro e tudo mais. E aí, eu consegui um emprego num provedor de internet, no primeiro provedor de internet de Recife, que, na verdade, foi um dos primeiros provedores de internet do Brasil, que nasceu lá dentro de Recife. Eu comecei a trabalhar no back-office, na parte de faturamento, de cobrança. Eu fazia alguma coisa de atendimento primeiro nível ali de cliente que ligava, alô, é da internet, sabe? Assim, queria meu internet aqui não está funcionando, eu passava para o suporte. Então, eu fazia um trabalho bem operacional. Fazia relatórios e foi minha primeira vez que eu trabalhei com tecnologia na minha vida. Eu achei aquele mundo fascinante, eu achei interessantíssimo. Diga-se que um provedor de internet em Recife, sei lá, nem me lembro que ano mais era, 97, sei lá, eram basicamente hacks gigantes com um monte de modems, 14.400, 28.800 pendurados ali que ficavam piscando e de vez em quando o negócio apagava, vinha alguém lá, arrancava um modem, botava outro e isso era o que existia na época. E foi muito interessante, porque o que aconteceu foi que depois que eu estava lá há 6 meses, a diretora do provedor internet, esse provedor ele era uma unidade de negócio de uma empresa maior de tecnologias que tinha várias unidades de negócio, de várias coisas diferentes de tecnologia. Tinha um ERP, tinha um software para a empresa de água, tinha várias unidades de negócio e esse provedor era a menorzinha delas. E a diretora responsável por esse provedor, ela foi embora para o Vale do Silício, ela decidiu fazer carreira, na época, Califórnia estava lá bombando no auge, não sei o quê. Nossa, só os monstros. Então, exatamente. Ela foi embora para lá. E aí, o diretor financeiro dessa empresa maior me chamou e falou assim, cara, tu tá aí, tu é desenrolada. Eu tinha 20 anos. Tu é desenrolada. Tu quer assumir como diretora da Cyberland? Aí eu falei, bora. E aí foi uma experiência única, porque o que aconteceu foi que era uma garota de 20 anos que eu fui alçada à posição de diretora de uma empresa muito pequena, sei lá, enquanto as outras unidades de negócio faturavam 1 milhão, a minha faturava 50 mil, sei lá. E só que eu passei a fazer parte das rodas de diretoria da empresa. Então, eu era a única mulher, menina, desde cedo, com vários homens nos seus 40 e tantos, 50 anos, que eram diretores das outras unidades de negócio, mas eu fui exposta àquilo, eu participei de curso de formação de líderes da Dom Cabral, com 20 anos, coisas que a pessoa costuma fazer mais tarde. Tinha que defender orçamento, tinha que mostrar e apresentar os resultados daquela unidade de negócio e tudo mais. Então, desde muito cedo, aquilo foi me ajudando a formar essa coisa do espírito de liderança, de aprender a lidar com situações de pressão.
eu era muito questionada, porque eu era muito nova, eu errava para burro, e aí tive ali uma oportunidade de errar e acertar várias vezes e tal. Então, foi um começo bem interessante. E aí, trabalhei nessa empresa há alguns anos e eu tinha um namorado que trabalhava na área de segurança de uma empresa de telecom em Recife, da BCP, que era a antiga Claro, que trabalhava na área de segurança, e ele era amigo de Lincoln, que trabalhava na Tempest. E aí Lincoln um dia procurou ele e falou assim, vem trabalhar na Tempest com a gente agora está cheio de projeto legal, a empresa está crescendo, vamos trabalhar com a gente. Aí eu me meti no meio e falei assim, não, quem vai negociar o passe dele sou eu. Aí eu fui lá para negociar o salário do meu namorado para trabalhar na Tempest, na época. Terminou, no final das contas, que não deu certo dele ir. Ele continuou onde ele estava, mas aí um dia Lincoln ligou e falou assim, Ada, tu é desenrolada, tu não quer vir trabalhar aqui na Tempest, não tem um processo seletivo de vendas, vem participar do processo seletivo, vai que tu gosta. E foi assim que eu entrei na Tempest, participei do processo seletivo. Caraca. Fui contratada, fui a primeira vendedora da empresa e fui contratada já para vir para São Paulo, porque já estava em expansão. A operação estava lá. A Tempest tinha acabado de fazer o spin-off do César, que ela era uma empresa incubada e tudo mais. E a operação técnica estava toda lá, mas lá não tinha clientes, né, no Nordeste. Onde estava a grana não estava em São Paulo. Então, eu fui contratada para vir para São Paulo montar a operação da Tempest em São Paulo. E foi assim que tudo começou. Eu vim desde para procurar um escritório físico. Passei 3 meses trabalhando no chão, sentada. Já contei essa história algumas vezes, num gaveteiro, com um notebook, roubando o Wi-Fi do vizinho, enquanto os móveis não chegavam, porque eu tinha que sair para comprar mesa, tive que sair para comprar cadeira. Era eu que fazia tudo. Foi do zero que começou aqui, né? Do zero. E aí também para começar a abrir o mercado, bater na porta das empresas, e tudo eu que fui fazendo ali sozinha. E rapidamente eu aprendi também que eu tinha 25 anos de idade na época, eu era muito nova. Nossa, foi tudo muito rápido. Não conhecia nada, foi tudo muito, muito rápido. Não tinha nenhum sócio da Tempest que morava aqui, eu vim sozinha. Na época, o diretor comercial era Evandro, que era um outro sócio da Tempest, um outro sócio fundador da Tempest. E ele ficava indo e vindo de Recife para São Paulo. E eu ficava sozinha aqui tentando fazer as coisas acontecerem. E rapidamente eu notei que uma garota de 25 anos batendo na porta de bancos, de instituições financeiras, para falar de cibersegurança, segurança da informação, que não era nem cibersegurança. Naquela época era uma coisa que as pessoas não queriam muito conversar comigo sobre isso. Tinha um preconceito muito grande. Era uma nordestina com um sotaque carregadíssimo, uma garota ali sentada na frente daquelas pessoas. Eu estava lá para vender uma coisa que as pessoas não queriam conversar. Falavam de praia, falavam do Forro de Galinhas, falavam do carnaval, falavam de Fernando de Noronha, mas ninguém queria falar comigo de segurança. Odinha, e o tema não era palatável ainda, né, no mercado? Não era, A gente queria até saber de você. O Lincoln passou aqui, contou a versão dele, agora a gente quer a sua versão de como que foi a história. Você já deu até um spoiler aqui, mas como que foi essa história de se consolidar depois e qual que é o maior desafio que você vê pela sua ótica? Falando da Tempest, tá? Sim. Era um momento de mercado muito diferente, né? Primeiro que as empresas nem tinham a figura do CISO. Você tinha pessoas que eram o gerente de segurança, que geralmente estava dentro da área de infraestrutura, uma caixinha ali que gerenciava o firewall, e era uma coisa muito confusa ainda dentro das empresas. Então, naturalmente, quem investia em segurança eram as instituições financeiras, que eram quem mais sofriam com ameaças reais, que eram fraudes. Sim. Não existia, do mesmo jeito que o mercado era muito imaturo, a ameaça também era muito imatura. Então, não tinha tanta ameaça, portanto, as empresas não investiam tanto. Então, a gente ia bater no mercado financeiro. Então, no começo, era muito uma coisa da gente construir junto com o cliente. A gente tinha um portfólio que era um portfólio ali específico de serviços de segurança, mas muitas vezes a dor que o cliente tinha era muito específica. Então, a gente teve foi uma época muito divertida de fazer segurança, porque a gente tinha muita oportunidade de acertar e errar junto com os clientes. Os clientes traziam os desafios e a gente construía aquela coisa lá a 4 mãos junto com eles, e ele comprava da gente um desenho no papel, um PowerPoint, porque não existia nada no mercado, não existia ferramenta, não existia tecnologia. Não tem case?
não tem case. Então, assim, ou a gente faz ou... Sim. Então, assim, por anos, todas as soluções da Tempest foram construídas assim. O cliente trazia uma dor, a gente exercitava ali como é que a gente conseguiria atender, tentava delimitar ali algumas entregas e vamos entregar. E foi criava-se assim, a solução, né? e foi assim que a Tempest nasceu. Assim, todas as soluções da Tempest nos primeiros 15 anos nasceram assim. Cara, isso Era muito divertido, era uma época muito mais romântica. Porque hoje em dia, se a gente for tentar fazer isso dentro de uma empresa, quando a gente começar a modelar uma coisa, já veio uma fraude, já veio um ataque, já aconteceu foi, alguma né? coisa ali no meio do caminho que não dá. Os clientes, as pessoas que estão lá, as pessoas para quem que a gente atende, elas têm outro nível de desafio e sofrem outro nível de pressão que não se pode mais dar ao luxo de experimentar muito. Então, inovar no nosso mercado é cada vez mais difícil quando a gente tenta fazer isso junto com o cliente. Sempre tem uma outra oportunidade de fazer isso acontecer, sempre tem alguns que têm uma visão mais inovadora, mas é muito mais difícil porque é muita pressão. Assim, o tiro tem que ser muito certeiro, né, hoje em dia, senão o prejuízo é muito grande. Ô, Ada, como que é, assim, recém chegando em São Paulo, como foi se expor a um mercado que estava iniciando? Você mesmo falou, não era cyber, era talvez a parte de segurança da infraestrutura de tecnologia da informação. Mas como é se expor enquanto comercial para grandes empresas como bancos, tentando vender algo que ainda não está sendo tanto disseminado no nosso país, no nosso mercado? Que estratégia era uma viagem, foi essa? Assim, 80% do trabalho da gente era conscientizar, bora conscientizar. Era isso, ensinar, né? era educar. A gente sentava na frente das pessoas para explicar o que é segurança, por que é importante fazer segurança. Coisa que a gente faz até hoje, né? Faz sentido falar que vocês apresentavam talvez uma dor que eles não sabiam? Né? Naturalmente. A gente falava de ameaças que eles nem supunham que poderiam chegar nele. Incrível, né? E tem uma coisa muito sutil nisso, porque para você chegar com um discurso como esse e escorregar para um discurso terrorista, passo de você tentar vender o medo. E a pior forma de você construir uma relação com alguém é você tentar fazer com que aquela pessoa lhe contrate porque ela tem medo de uma coisa que ela até ontem não sabia e foi você que falou para ela. Então, tem uma sutileza, uma elegância que tem que ser colocada que foi desafiador para a gente fazer, muito desafiador. E tinha também um aspecto de, como eu falei, pelo fato de eu ser mulher e de ser muito jovem, que quando eu tentava ir sozinha nos clientes, a recepção não era boa. Então, o que é que eu tive que fazer no começo? Eu tive que contratar vendedores homens, cis, brancos, barbudos. Eu contratei 2 vendedores para serem os meus finders. Eles iam para o cliente para abrir a porta, para o cliente receber, e aí eu ia junto. E eu ia colado. Olha que loucura. Aí você já pensou nessa estratégia, né? Isso, a gente contratou uma empresa, foi muito curioso, porque assim, a gente contratou uma empresa de marketing para ajudar a gente a chegar nessas empresas, nesses clientes. Então, caraca. Como foi que a gente fez? A gente inventou guarda-chuva, a gente mandava um guarda-chuva para o cliente e falava assim, pense na sua proteção. Aí na semana seguinte eu mandava para o mesmo cara um capacete de construção. Pense na sua proteção. E depois na semana seguinte a gente mandava um santinho. Você já pensou em se proteger hoje? E aí, depois de a gente mandar essas coisas todas, aí a gente chegava lá. Aí eu chegava lá. Só que eu chegava e as pessoas não queriam conversar comigo, porque eu era menina, nova, jovem, nordestina. E aí a gente falou, cara, os caras não estão... O problema sou eu. Então vamos contratar homem. E vamos contratar homem do jeito que eles querem. Vamos contratar a persona que eles querem. A persona que eles querem, lá, engravatadinho, bonitinho. Então, aí a gente eu mandava o vendedor e eu ia lá junto. E aí, quando ele começava a falar, eu falei, então, beleza, ok. Fazia. Vamos lá, é aqui agora que você parou para ouvir, quem vai falar sou eu. E aí, meio que assim que a gente foi construindo a coisa. Porque no começo foi é bem muito assim. legal isso, velho. Porque assim, ó, a gente prova quando a gente tá na mesa. Sim. Quando a gente abre a boca e fala. Mas o problema é como você chega na mesa. Né? Se o espaço é dado ali, né? O que a Ada tá trazendo é isso. E aí, a Tempest quebrou alguns paradigmas de estético de pessoas. Isso é muito legal, Adinha. Então, características de pessoas que às vezes as pessoas não se veriam empregadas performando em alto nível, assim, sabe? Entregando. Você vê isso também? Como que você enxerga isso que eu tô falando aqui? Bom, eu acho que assim, primeiro tem a coisa um pouco da personalidade
da gente que tocava a Tempest lá no começo, que foi uma coisa que a gente nunca abriu mão. Quando Criaram, né? eu falo sempre a gente, porque nunca é uma pessoa só, né? Sempre é um grupo de pessoas para você criar uma cultura. Então, assim, quando a gente chegou aqui e a gente ia para dentro dessas empresas, sempre era um ambiente muito formal. Uhum. Eu lembro que eu fui com o Evandro uma vez, num cliente, num banco, e Evandro, ele andava de macacão, assim, de jardineira. Macacão de jardineira, com camiseta e jardineira. Ele chegou lá e aí o diretor que recebeu a gente falou assim, cara, você não pode vir aqui assim, você tem que vir de terno e gravata. E aí a gente chegava com um tom muito leve, muito brincalhão, muito nordestino, porque era o jeito da gente. Tinha gente que não recebia muito bem, mas quando as pessoas entendiam isso, elas se desmontavam. Porque assim, por que tem que ser tão sério? Por que tem que ser tão... Exato. Tem que ter essa forma sempre, toda vez, né? E dentro da Tempest, essa coisa da diversidade, de pessoas diferentes, com estilos diferentes, isso é uma coisa que foi se formando com o tempo. Naturalmente, era uma empresa nordestina, tinha uma cultura machista no começo, eram outros tempos também, 20 anos atrás, todo ambiente, todo lugar tinha cultura machista, não é mesmo? Então, isso tudo aos poucos foi se quebrando, mas na Tempest a gente sempre teve muito assim, essa visão de que não importa como você é fisicamente, a forma, mas o que é que você entrega aqui? Qual o valor que você traz, assim? Então, na Tempest a gente tinha muito essa prerrogativa de que, cara, do mesmo jeito que eu não vou empregar uma mulher porque ela é mulher, se ela não for competente, não importa o que é que vem, desde que você entregue, que você venha dando sangue com a gente e remando junto com a gente nessa. Então, essa sempre foi o que a gente tentou fazer. Assim. Isso, cara, eu corroboro 100%. Eu já falei aqui, acho que no EP com o Lincoln, Acho que sim. Do meu primeiro dia na Tempest. Foi isso mesmo. Meu pai, assim, todo formal, policial militar, ó, você vai ter que ir de social. Cara, uma das maiores vergonhas da minha vida. Cheguei na Tempest de social, passo o Evandro com uma sandália e a galera já começou a rir de mim, assim. Já o Rodrigo rolou um Santos, eu falei, querendo só sair daquele lugar, velho. Tirei do cinto, fiquei horrível, nunca mais fui de social na Tempest. Eu ia de chinela havaiana. Teve uma hora que Aí, à medida que a empresa foi crescendo, porque esse é um ambiente, quando é um ambiente que é muito libertário demais, ele demanda que as pessoas que estejam ali entendam que até na zona tem que ter respeito. E tudo tem limite. Exato. Cara. Quando a empresa vai crescendo muito, se você não começa a colocar alguns limites, tem gente que é super competente, mas que às vezes não está preparado para viver naquele ambiente tão libertário. Então, sim. Aí eu parei de ir de Havaiana para o escritório, sei lá, um dia desse. Porque o RH falou, tá bom, a partir de amanhã já não pode ir mais. Eu falei, então tá bom. Assim. O que eu acho legal é que, cara, eu era muito jovem. Eu tinha 20 anos na época. E eu gostava muito de jogar bola, de jogar videogame. E a Tempest era um lugar que tinha essas coisas, cara. Sim. Tipo, tinha os encontros de futebol, tinha o videogame. Às vezes eu nem ia pra casa. Vamos ficar até mais tarde aqui, porque a galera ficava lá, porque a gente gostava realmente. Então você que vive nesse mundo do home office, cara, era legal antes, galera. Era legal antes, justamente por conta dessa conexão. Ainda ir pro escritório hoje é um ritual, assim. No dia que você vai, vamos, tal, e vai ser massa. Hoje já tem um padrão, mas eu acho que como a gente 2-3 conheceu o home office, quando eu vou pra, sei lá, pego a Bandeirantes, eu já sinto um pouco de arrependimento. De estar indo pro escritório. O que quebra é o trânsito, mas eu gosto de estar lá. É um tema polêmico essa questão do home office. E, assim, eu acho que tem a visão das empresas, dos empresários, da produtividade, de não sei o que e tal. Também tem uma coisa de que, em dado momento, uma coisa que existe na Tempest desde que ela nasceu e que depois o mercado inteiro foi incorporando isso, só que isso ficou uma coisa meio fake, que é essa coisa da cultura, de somos uma família e que somos todos juntos e que vem aqui trabalhar para sentar no puff. E não é isso, né? Tem que ser uma coisa orgânica. Então, assim, as coisas vão sendo deturpadas ao longo do caminho e eu acho que é isso. E como que você vê essa evolução? Você fala, puta, uma menina de 20 anos em Recife, numa empresa de tecnologia, vem aos 25 para São Paulo, numa empresa de cibersegurança, nicho super novo. Como que você vê hoje, dando esse salto? Essa diversidade, essa presença feminina na liderança, essa presença feminina não só mais nos times comerciais, como a gente via lá atrás. Exatamente. Como que você vê isso? O que você sente quando você vê isso? Eu me emociono. É assim, eu sou emocionada. Né? Mas assim, eu realmente... uma das maiores alegrias que eu tenho na vida é quando hoje eu vou num evento. Se vocês terem ideia, o primeiro evento de segurança que eu fui, eu tinha uma semana de Tempest.
Eu nem sabia que eu estava vendendo ainda, e eu vim para cá para um evento chamado Security Week, que era o único evento que tinha na época e tudo mais, lá no Transamérica. Eu cheguei lá, eu era a única mulher no salão inteiro de exposições que não estava de roupinha coladinha distribuindo folder. A única. Do evento inteiro, de todas as palestras que eu assisti, eu só vi 2 mulheres no palco. Andréa Tomé e Patrícia Peck. Não tinha mais ninguém. Não tinha mais ninguém. Caramba, velho. Beijo para as 2. E, assim, hoje, num evento, sei lá, 5 anos depois, ou, sei lá, 5, 6 anos depois, teve o Shot Sheriff, a primeira edição do Shot Sheriff, que eu me lembre, nessa primeira edição do Shot Sheriff, a única mulher que estava lá, além de mim, era a Carol Bosa, que era uma garotinha, bochechuda, linda. Então, assim, hoje em dia, quando eu chego num evento como Mindsec, como Tempest Talks, como, sei lá, um evento de segurança grande, que você vê assim a massa do mercado, e eu vejo aquela mulherada trocando, aprendendo. Quando eu assisto os episódios de TechSec, eu vejo quanto de mulher inteligente, interessante, com cabeças tão diferentes, tão interessadas pelo universo de segurança, que é um universo fascinante. Eu fico louca de orgulho, de felicidade e de saber que para elas estarem aqui hoje, alguém teve que ir lá atrás dar uma apertada em alguns botões para poder empurrar isso e tirar o preconceito, porque o preconceito é enorme. Não assim, é inevitável, isso já se falou 40 mil vezes, que assim, uma mulher, para trabalhar no mercado de segurança, para ocupar uma posição X, ela tem que ser 30% melhor, no mínimo, do que o mesmo homem que está ocupando aquela mesma posição. E ela precisa, e quando ela não tem, é muito sofrido, criar uma casca, que algumas mulheres já nascem com isso. Eu, por exemplo, tratozão, sei lá, mas tem mulher que é cristal. E tudo bem, deveria ser tudo bem ser cristal. Só que o nosso mercado ainda tem muito a evoluir nisso, mas, putz, está muito melhor. Mas não está nem perto ainda, tá? Mas está caminhando, está melhorando. Ó, Dinha, eu olho pra sua carreira assim, até pelo que você trouxe, uma menina de 20 anos que tá numa posição de diretoria. Quando você vem pra Tempest também, você é responsável ali por a questão de vendas que você trouxe. Hoje, tudo mudou. A gente sempre brinca que o mundo gira muito, né? Hoje a gente tá até falando nos bastidores. A gente imagina, a gente sabe também que você é super requisitada para estar falando nas altas rodas de executivos, independente de ser mulher ou não. Hoje as pessoas querem a Ada. Olha como mudou. Reconhecimento de muita relação, né? Então, exatamente, eu ia falar para você. Muita cara de pau também, viu, Josu? Eu ia te perguntar isso, que momento que você acha que vira essa chave? É a cara de pau? É o quê? É você se colocar? O que é? É a consistência. Assim, primeiro, nunca... E aí, eu fui criada, tive a sorte de ser criada dentro da minha casa por uma família que me ensinou que, bicho, quando o espaço for seu, não deixa ninguém ocupar, o espaço é seu. Quando você estiver falando, não deixa ninguém falar por cima de você, não, senão quem perde é você. Então, isso, eu tive esse presente de ser educada assim, de ver mulheres muito fortes na minha família ocupando posições importantes, e aprendi assim. E a segunda coisa é a consistência das suas ações. Para você ganhar o respeito das pessoas, pode ser mulher, homem, boneco, o que for, você tem que fazer valer a sua voz e você tem que entregar o que você promete. Então, para você ocupar o seu... E aí, sendo mulher, você tem que entregar o que você promete e um plus a mais, sempre. Essa é a questão. É assim, você tem que entregar o que você promete hoje, entregar amanhã, entregar depois de amanhã, e quando você errar, você tem que pedir desculpas com integridade, com transparência e continuar entregando. E é assim que você ganha o respeito das pessoas. É com competência, assim. E sabendo que competência não é ser excelente sempre somos humanos, erramos. Então, que legal isso. Mas assim, errar com integridade, né? Eu acho que é o mais importante. Muita ética, muita integridade, de forma consistente. Você está falando da sua... Perdão. Você está falando da sua criação. E tem um ponto que se destaca muito bem em você. É a sua gana, é a sua energia.
Energia, você tem uma energia singular, assim. Todo mundo sabe disso. Tem um astral muito alto, diferente. Você chega, todo mundo sabe, a Ada tá na casa. Sim. Sim. Sou vocal, né? Mas isso é muito legal, Adinha, porque assim, todo mundo vê que não é algo forçado, é algo que é seu, sabe? É uma essência, assim, que você vem de você mesmo, vem de dentro, e você coloca isso, seja onde for. Seja numa reunião executiva, seja num evento, seja onde for. A Ada é a mesma Ada sempre, com energia gritando lá em cima no DDoS, assim. Uhum. Qual que é o segredo disso, Adinha? E o onde isso te ajudou? O que isso te ajudou você ter esse astral tão grande assim? E qual que é o segredo? Se é que tem um segredo. Bicho, assim, eu sou uma pessoa muito acelerada. Eu acho que eu tenho uma produção de endorfina acima da média. Eu tenho para mim isso. Mas, para além disso, a energia, você ter muita energia não obrigatoriamente significa que a energia é boa. Tem muita gente que tem muita energia e canaliza isso para uma coisa ruim, Exato. né? E eu acredito numa coisa muito básica e muito simples, é que assim, cada pessoa tem um poder enorme de escolher como é que vai ser o dia dela. Problemas vão surgir o tempo todo. Se você trabalha com segurança e você não quer ter problema na vida, você está na profissão errada. Assim, o problema vai ter o tempo todo, na vida de todo mundo. A gente que escolhe como é que a gente vai encarar cada um desses problemas. Então, assim, eu posso acordar de manhã e já com um incidente no cliente, já ficar estressada, dando grito para 15 pessoas. Uhum. Ou eu posso dizer, cara, o problema está acontecendo, vamos lá, vamos encarar, vamos resolver, depois a gente vê o que é que faz aqui. Mas, assim, tem que ter bom humor, tem que ter leveza. A gente trabalha com um tema muito sério. Segurança é um tema muito sério. Ele incomoda muita gente. Ele é um tema que, quando você chega nas empresas para falar, ninguém gosta de falar de segurança. É um tema Que tira o sono, que né? tira o sono das pessoas. Então, assim, por que não fazer isso com leveza? Porque o problema vai estar lá, todo jeito. Então, esse é um pouco da forma como eu encaro a vida. Mas eu não fui sempre assim, tá? Já fui uma pessoa muito mais dura, muito menos com muito menos Animada, compaixão. Não, animado sempre fui, mas muitas vezes na situação de crise eu mudava o tom de uma forma que não era legal. Sim. E aos poucos, com o tempo, eu fui aprendendo a melhorar isso. Eu te admiro muito por isso, Adinha, de verdade. Assim. E eu lembro dessas risadas. Ah, já sabe que a Ada tá chegando aí. Não, velho, é Eu incrível assim, velho. Agora, tem um outro aspecto também, né? Para você ser assim, você tem que não só se sentir seguro, mas você tem que trabalhar no lugar que te permita ser assim. Não é todo lugar que você pode chegar. Não é em todo cliente que eu chego fazendo bagunça. Obviamente, quando eu estou mais à vontade, eu brinco mais. Você tem que saber se portar em cada ambiente. Se o ambiente no qual você está inserido não te permite exercer essa liberdade, Claro. é triste, é doído. Então, o legal é você encontrar um lugar para trabalhar que você se identifique com aquele lugar e que aquele lugar lhe permita ser o que você é, que não obrigatoriamente precisa ser super... Eu conheço vendedores fantásticos, incríveis, que não são pessoas super expansivas e tudo mais, e são profissionais brilhantes. Ô, Ada, hoje você é uma referência, de novo, não só como mulher, mas para todos os profissionais de cibersegurança. E aí, trazendo mulher, esse público feminino que nos assiste, conta pra gente como elas podem acessar essa área de cibersegurança. O que elas precisam fazer. A gente ainda está num cenário de cibersegurança que ainda é majoritariamente masculino. Ainda é cis, branco, enfim. Conta pra gente como essas mulheres podem acessar isso de uma maneira Ada de ser. Não precisa ser de uma maneira de ser, pode ser da maneira delas, né? Boa. Eu acho que cada um tem a sua personalidade e não tem forma, isso é a primeira coisa. Boa. E segundo, é que assim, se você se interessa pelo tema de cibersegurança, tentar e você está, por exemplo, numa outra carreira, tentar encontrar algum link da sua carreira com aquela área que você vai trabalhar. Então, se, por exemplo, você trabalha na área de engenharia, vai tentar, de alguma forma, encontrar um link na área de segurança, porque segurança não é mais só de segurança ofensiva, defensiva, você tem todo um espectro de governança, de conscientização, você tem de várias áreas que você pode trabalhar. Então, assim, tentar primeiro encontrar ambientes de trabalho que sejam mais convidativos a mulheres, que nem todos são ainda, infelizmente, mas especialmente ter uma certa cara de pau. Assim, é muito difícil para mim não recomendar isso, apesar de saber que isso é muito difícil para algumas pessoas, porque assim, se você não se expõe à situação, se você não procura, se você não se coloca ali, vai ser muito mais difícil você, sendo mulher,
alguém vir aqui te buscar. É muito mais difícil. Infelizmente. Você pode dar algum exemplo assim que você... Eu fui cara de pau nessa situação assim, sei lá, eu não sei se... Qual dos eu vários? sei. Eu tô falando que você pode falar, que você fala assim, cara, esse aqui, ó, é um clássico assim que, sei lá... É o case. É o case. Esse que eu fui cara de pau. Aquele cara que, tipo... Como é o nome do filme do Chris Gardner? Deu branco, A cara. Procura da Felicidade. Procura da Felicidade, sabe? Ele foi cara de pau várias vezes ali, né? Sim. Assim, Tipo uma coisa isso. que eu exercitei muito, tá? Na pura cara de pau, sei lá. A gente tá numa reunião, a gente vou acompanhar o nosso CEO numa reunião no conselho executivo de um banco, porque era eu que atendia aquele banco, então eu fui lá como vendedora, tipo assim, entre mudo e sai calada, assim, senhor. Aí ele ia lá, no meio da palestra dele, me metia no meio do negócio, então, isso aqui, não sei o que, lá, ele, eu digo, isso aqui mesmo, não sei o que. E por causa disso, em várias situações, já fiz isso algumas vezes na minha vida, sou famosa por, às vezes, interromper um pouco a apresentação dos outros, mas por causa disso, na hora que você se coloca de uma forma importante ali, num momento que está todo mundo dando atenção para o tema, isso lhe expõe de uma forma que, por causa disso, depois, por exemplo, nessa situação específica desse grande banco, o diretor de relação com investidores do banco me chamou para falar sobre isso Incrível. para outros comitês executivos de outras organizações, assim. Então foi bem... Essa Tem uma exposição situação. é fantástica. Era isso que eu queria... Ajuda muito ser cara de pau. As demandas, mas o era isso. desprendimento. Você tem que ter propriedade no que você vai trazer ali, o que você vai perguntar, porque as tem pessoas... conteúdo, né, bicho? Não adianta ser cara de pau e ser casca, né? Aí não... Então, meninas. E homens também, fica a dica aí, viu? Ada, agora a pergunta de ouro. Peguem seus cadernos, mulheres. Principalmente mulheres. Como a Ada executiva equilibrava os pratos com a Ada mãe? Putz, aí é uma boa pergunta. E executiva nessa loucura. Que eu já vi você vivendo lá na Tempest. De puta, venda, é isso, é meta. É uma boa Como que é pergunta. trabalhar com isso? Eu não sei se a resposta vai agradar, mas a verdade é que não equilibra os pratos. Os pratos caem o tempo inteiro. O maior esforço, na verdade, é você gerenciar a sua frustração e a sua culpa por não conseguir dedicar a atenção máxima a tudo que você precisa na sua vida. Basta estar vivo. Não é só porque é mãe, mas se você tem... Eu posso não ter um filho, mas eu posso ter uma mãe para cuidar. Eu posso ter um cachorro doente para cuidar. Eu posso, assim... Na vida a gente vive de escolhas, Tudo né? que demanda tempo, né, Adinha? E tudo demanda tempo. Agora, o que eu sei é o seguinte, que depois que eu virei mãe, eu me tornei um profissional muito melhor. Muito melhor. Porque, primeiro, lembra que eu falei que eu era uma pessoa muito dura? O fato de ter um filho e de querer ser uma pessoa melhor para aquela criança me fez amolecer o coração bastante e de ser uma pessoa mais empática. Então, me transformou muito a minha personalidade, a maternidade nesse sentido, assim, me transformou numa pessoa muito mais empática. E uma outra coisa é que, assim, eu trabalhava 14 horas por dia antes de ser mãe. Eu trabalhava muito. Minha vida era estar 3 da manhã, inclusive durante a gravidez, mandando e-mail, fazendo proposta e virando noite. Era jovem, né? Podia fazer isso tudo. E depois que meu filho nasceu, eu precisei me organizar muito mais para conseguir ter mais tempo para ficar com ele. Então, eu fiquei uma pessoa muito mais produtiva, desenvolvi muito mais foco. Comecei a me dar férias, porque eu passei 10 anos sem tirar um dia de férias. Comecei a ter mais equilíbrio na vida. Então, assim, a maternidade, no meu caso, só fez bem. Profissionalmente, inclusive, me fez um profissional muito melhor. Muito. Isso é incrível. Mas assim, não equilibra não. É o que vai. E vai que dá, minha filha. Vai que dá e bota a cabeceira no travesseiro. O importante é você botar a cabeça no travesseiro de noite e dizer, bicho, hoje eu fiz tudo que eu podia para cada pedacinho que tinha. Era o que dava. Era o que dava. Mas isso demanda um autoconhecimento, uma serenidade punk, viu? E é muito legal você trazer isso, Adinha, porque assim, não tem fórmula mágica, né? Esse é o ponto, né? Cada um tem uma realidade, cada um tem seus privilégios e suas dificuldades, seus desafios e sua realidade. Sensacional. Não tem receita. E acho que tá numa empresa também com esse olhar humanizado ajuda, né? Senão você fica ali tenso, né? Tem amigas minhas que ficaram grávidas e preocupadas. Caramba, vou ser demitida quando eu voltar da licença maternidade.
Isso. Eu acho que você estando numa empresa humanizada, você já fica, puta, eu acho que isso não vai acontecer, cara. Então deixa eu tentar focar nesse momento aqui com meu filho e etc. nesse Pelo momento. contrário, né? Se a empresa, se as pessoas que fazem... Eu dei essa história de a empresa, tá? Porque é tudo gente, né? Assim, são pessoas, e são pessoas que gerenciam a empresa, que tomam decisões de serem mais duras ou menos duras com quem está ali. A cultura ali, né? Exatamente. Mas, assim, se as pessoas que fazem a empresa entendem que a pessoa, quando ela se sente acolhida, ela dá mais para a empresa. Isso aqui é o lance da história da cultura, né? É assim, se a empresa cuida de mim da forma que ela consegue, se as pessoas que estão ali cuidam de mim, eu vou querer dar mais, eu vou querer ultrapassar aquilo pelo qual eu sou pago para fazer. E aí que a roda começa a girar gostoso para todo mundo, que fica divertido. Não é? Não vira uma relação toma lá, dá cá só. Isso não precisa ser uma coisa romantizada, mas é assim, todo mundo, eu como funcionário, meu cliente, todo mundo, ele quer trabalhar com alguém que respeita e que identifica aquilo onde dói nele, né? Então, que tem empatia, né? Empatia. Como que é olhar essa... A Tempest ali em 2017 já era uma das maiores consultorias em cibersegurança. Como que é olhar desde o início o avanço e acordar um dia e falar, caramba, a gente é foda, velho. Uma das maiores. Putz, porque é diferente, né? Às vezes no isso, TechSec a gente vê algumas coisas assim que a gente cresceu, né? Verdade. Mas como é acordar e falar, caramba, olha a fatia do mercado que a gente tomou. Caramba, Gu, isso é um processo muito curioso. É uma boa pergunta essa, porque assim, custou muito a gente entender a relevância que a Tempest tinha para o mercado. Não só porque era grande, porque tinha muitos clientes, porque faturava XPTO, mas a influência que a Tempest teve no mercado com a sua cultura, com a criação de produtos, com a inovação, com estar sempre olhando lá na frente, alguns anos para onde o mercado estava indo, por trazer soluções que, poxa, a gente viu acontecer em Nova York e só chegou no Brasil 5 anos depois. E isso demorou para cair essa ficha muito, porque teve uma coisa que a gente sempre exercitou muito lá dentro, é que, tipo assim, bicho, foca menos no concorrente, foca menos, faz o teu, bicho, faz o teu e bora entregar aqui, que a gente não tem tempo para ficar gastando com o que é que os outros estão fazendo, não. A gente tem que fazer o nosso bem feito. E por causa disso, a gente não tinha muita percepção na verdade, para ser muito sincera com vocês, eu só fui entender isso 6 meses atrás, quando o Lincoln anunciou que estava saindo da Tempest, que aí as pessoas começaram a procurar a gente para trazer declarações, depoimentos, os funcionários de muito tempo de casa, os clientes começaram a trazer coisas que no dia a dia a gente não tem essa lambeção, né? Assim, tipo, a gente tá ali trabalhando, não sei o quê, não tô ali procurando cafuné de ninguém, tô ali na minha, assim, tipo... Então, assim, eu só fui ter a dimensão de quanta coisa legal a gente construiu e da marca que a gente deixou nos últimos 6 meses, assim. Foi um momento muito, assim, muito gostoso, muito gostoso. Legal, ouvir tanta coisa legal que a gente ouviu. Cara, eu até tava falando pro Gu aqui antes, eu pude viver as 2 saídas, né? Eu não ia falar disso aqui agora, mas a saída do Lincoln e depois a sua saída. E ambos foram muito emocionantes, mano. Muito emocionantes, assim. Você vê a empresa se emocionar assim, velho. Tipo assim, sabe? Mais de 300 e poucas pessoas emocionadas, assim. É muito louco, sabe, É uma velho? história muito legal. Né? Porque mexe com as pessoas, Adinha. Eu mesmo, até falei pro Lincoln. Eu lembro que eu trabalhava no Bradesco, tava até conversando esses dias com o meu amigo Vini. E eu tinha um sonho de trabalhar na Tempest. Vou trabalhar na Tempest um dia, cara. Eu tinha essas... A Ana que me contratou sabe a história. Eu tinha um sonho. Vou trabalhar na Tempest um dia, vou trabalhar na Tempest, cara. E aí um dia que eu consegui a entrevista. Cara, consegui a entrevista na Tempest. Eu falei pra minha mulher, enfim, mexe com pessoas, sabe, Adinha? Então, assim, e assim como eu já ouvi vários testemunhos de pessoas que falaram, cara, eu quero trabalhar lá, ainda hoje, sabe? Então, que coisa linda isso. Não é? Isso é muito emocionante, você saber que de alguma forma eu estava lá na ponta atendendo o cliente, focada na meta, mas o meu trabalho influenciou a vida de uma pessoa que veio do interior de Pernambuco, que tinha um sonho de trabalhar com tecnologia e foi bater lá na Tempest como estagiário e hoje em dia é um dos maiores especialistas em segurança ofensiva da empresa. Assim, isso é bonito demais, assim, isso não tem recompensa maior do que ver
pessoas queridas que começaram com a gente lá ralando junto, hoje em dia voando o mercado afora, não só dentro da Tempest, mas indo embora, conquistar o mundo, empreendendo. Isso é a alegria que eu vejo quando eu vejo um ex-Tempest que está lá montando uma empresa nova, e tem vários hoje em dia por aí. É massa demais, eu fico feliz demais. Eu vejo que tem muitas histórias aqui que a galera já contou. A história do Guga Monteiro, Rafael Silva, que vai vir aqui. Rafa, vem? Vem aqui em junho. É verdade, eu tô sabendo dessa visita em junho. Ele já mandou, estarei no Brasil, já tem até data. Rafa, logo aqui, meu mentor. Mas, Ada, conta pra gente dessa parte da dor agora. Eu ia falar disso, muito bom, Gu. A saída. A decisão, como foi? O Lincoln saiu, vocês já conversaram, tipo, como foi? Acho que dá pra dividir em duas questões. Como foi quando o Lincoln te falou, acho que é o momento de eu sair. E como foi a tua decisão? De, olha, eu acho que é o momento de eu sair. Na verdade, isso foi muito conversado, porque, assim, eu acredito que se eu quisesse ficar na Tempest mais 10 anos, ninguém ia me tirar de lá, porque eu estava lá pagando meu salário, trabalhando, batendo minhas metas, atendendo meus clientes, estava lá, tudo tranquilo. Então, se eu quisesse, eu poderia ficar mais tempo. Mas isso foi uma conversa, isso foi, na verdade, ao longo de um ano. Mais de um ano a gente conversou sobre isso, sobre o momento. A Tempest já estava num processo de venda e tudo mais para a Embraer. Eram etapas de um processo de venda que já estava acontecendo. A gente sabia que esse dia da venda de 100% ia chegar e que a gente sabia que a gente ia poder escolher continuar como executivos da empresa, como funcionários, ou fazer outra coisa da vida, que a gente não teria mais o vínculo societário, né? E isso foi uma coisa que foi conversada em família, né? Nós somos casadas e a gente se viu numa situação assim, nenhum de nós dois é herdeiro, ninguém veio de família rica, a gente sempre trabalhou hoje para pagar o jantar amanhã, tudo que a gente construiu foi com base em muitas, milhares de horas de trabalho, todas as horas. E aí a gente se viu numa situação que de repente a gente podia escolher. Cara, a gente pode ficar aqui muito tempo mais, mas Lincoln já fazia isso há 25 anos de Tempest, eu 20 anos. E aí o destino deu pra gente a oportunidade de a gente... Cara, então quer dizer que a gente agora pode escolher fazer o que quiser? Então, assim, foi um pouco isso, assim. A decisão foi, cara, seria uma burrice do tanto de propulsão de vida. Eu falando no meu caso especificamente, seria uma burrice do tanto de desejo de viver, de experimentar e de conhecer coisas novas que eu tenho, ignorar essa oportunidade e seguir fazendo o que eu estou fazendo. Estava lá, estava feliz. Pô, eu poderia ficar fazendo mais 20 anos, eu seria feliz. Eu adorava meu trabalho na Tempest. Eu nunca trabalharia numa outra empresa de segurança que não fosse a Tempest, não passaria pela minha cabeça essa decisão, entendeu? Mas e se fosse para fazer um negócio totalmente novo? O quê? Não sei, mas bora ver? Então foi uma decisão em família, na verdade, essa decisão. Ele saiu um pouco antes, pela dinâmica da coisa, pela organização e tudo mais. E eu saí no final do ano porque eu sou vendedora, eu tinha meta para bater, eu não ia largar os meus clientes no meio do ano, então eu saí no final do ano para sair bonitinho. Mas assim, foi muito dolorido o processo todo. Ainda está sendo, eu morro de saudade da dinâmica das pessoas da Tempest, apesar de todas serem muito queridas. O fato da gente dos clientes, tenho clientes, amigos tão queridos que eu morro de saudade de falar abobrinha, ligar, falar meus palavrões, esculhambar o cliente. Eu adorava. E aí, por mais que você goste, que você tenha um contato e tudo, o trabalho lhe faz interagir com aquelas pessoas no dia a dia, que quando você para de trabalhar junto, você não tem o mesmo contato, né? Isso eu morro de saudade. Mas eu tô adorando minha vida nova também. Tô achando ruim. Curta bastante, Adinha. Pô, cara, até me emociona, assim, porque... tá eu e o Gu aqui hoje. O Gu trabalhou na Tempest, cara. É muito louco isso, no começo da sua carreira. Eu tinha um sonho de trabalhar na Tempest, sabe? Você e o Lincoln sempre abraçou todo mundo, sabe? Petute faz a mesma coisa agora, mas a raiz, sabe? Eu tive o prazer de viver essa parada. Então, pra mim, vale muito, significa muito, sabe, Adinha? Obrigado. Muito obrigado, tá? Eu quero deixar público aqui meu agradecimento para todos os sócios, você, Lincoln, um beijo para todos vocês, Kiko, Evandro, enfim. Bicho, eu que agradeço, assim, porque eu agradeço cada uma das pessoas que topou em algum momento
entrar nesse barco com a gente, assim. A gente passou muito perrengue, minha gente, assim, assim, quem vê Instagram não vê vida real, assim. A gente se lascou muito, muita coisa deu errado, a gente errou muito para acertar. Acho que a gente acertou mais, mas a gente errou muito. E assim, cada pessoa que chegava lá e que vinha com esse espírito de dono... Você sabe que quando eu entrei na Tempest, eu fui virar sócia em 2016. Quando rolou a primeira rodada de investimento da Tempest, aí os meninos, os sócios fundadores falaram, tem a oportunidade de vocês comprarem umas cotas, vamos vender para vocês por um preço legal antes de vir a rodada, porque isso já valoriza... E ele deu para mim, deu para alguns outros sócios, Petuti, inclusive, a oportunidade de a gente comprar algumas cotas da empresa. Foi aí que eu virei sócia. Mas, assim, desde o meu primeiro ano de Tempest, eu tinha clientes que achavam que eu era sócia. Porque o senso de o espírito, o senso de responsabilidade, abraçar o problema, de estar para resolver, não importa se o problema é meu ou não. E a quantidade de pessoas que trabalham na Tempest com esse espírito, que entendem o valor que a gente tenta construir ali, é lindo, é emocionante. Boa. Obrigada, Jesus. Que isso, eu que agradeço. Muito legal. Quem tá no papel de agradecer aqui sou eu, Adinha. E um monte de Tempest aí, os coqueiros. Adinha, o Lincoln passou aqui e ele falou muito com a questão as questões técnicas das coisas. Então, como nasceu a Tempest, a excelência técnica que nasce em faculdade, César School, etc e tal. E você tem um olhar comercial, né? Um olhar de... o que você falou, vou sair no final do ano que eu tenho meta para bater. O que eu quero trazer aqui qual que é o segredo na sua visão de manter o cliente engajado, principalmente agora, nesses últimos anos, que é tão desafiador, a corrida ela é muito mais acirrada do que antes, né? Então, assim... mais concorrência, exatamente, né? A concorrência ela está acontecendo de uma forma muito mais frenética. Que é excelente, porque Com significa certeza. a maturidade do mercado, crescimento. Quanto mais solução, Exatamente. quanto mais empresa legal tiver no mercado, melhor. Isso é tudo que a gente precisa. Quanto mais concorrência, os produtos ficam melhores, os clientes sabem comprar melhor, tudo fica mais... E força a gente cresce. Melhorar também o nosso, né? Exatamente. E... assim... Como manter o cliente engajado? Não tem mistério. Não acho que tenha muito mistério. Dá trabalho. Demanda, de novo, consistência nas suas ações, mas dá para fazer. Acho que eu poderia falar 15, mas eu vou falar 2. A primeira delas é o seguinte: enquanto você estiver no seu processo de venda, atendendo o cliente no seu processo de venda, tente entender por que é que ele está querendo comprar aquilo de você. Qual é a dor do cliente? E quando eu falo a dor do cliente, não é só qual é a questão de negócio que o seu produto vai resolver para o cliente, mas, de novo, são pessoas que estão ali do outro lado. Do mesmo jeito que a sua dor é meta para bater, do outro lado tem alguém que tem uma necessidade que é encantar um diretor. É um PLR para resolver. Às vezes você está vendendo, vou dar um exemplo aqui, às vezes você está vendendo um pentest de R$1.000. Não importa o valor. Você está vendendo um pentest bem pequenininho para um cliente que é gigantesco. E às vezes o vendedor vai lá no mau humor, porque esse negócio não vai dar o meu resultado, não vai bater minha meta, não sei o quê. Só que às vezes aquele projetinho pequenininho é um teste num módulo específico da solução mais relevante que a empresa está desenvolvendo naquele ano. E que é em cima da segurança daquele módulo que o seu cliente vai se promover e mostrar para o chefe dele que o que ele está fazendo tem valor. Se você vende o pentest sem saber o que é que você está testando, sem saber por que aquilo é importante de ser testado, você não consegue engajar o cliente. E aí o cliente, ele só quer comprar de quem entende e quem está junto com ele. Assim, eu tenho a impressão que, assim, qualquer pessoa, quando faz qualquer coisa na vida, ela tipicamente preferiria que ela tivesse 100% de controle de tudo que ela está fazendo. Sempre é ruim quando você delega uma parte que você tem que fazer se a responsabilidade é sua. Sim. Então, a partir do momento que o cliente ele toma a decisão de terceirizar qualquer que seja a parte do problema que é dele resolver, ele tem que saber que quem está do outro lado está com ele, está entendendo quais são as dores dele. Esse é o mais importante. A segunda coisa, não menos importante, é que depois que você fizer a venda, continue próximo do seu cliente, não desapareça. Porque, inevitavelmente, não importa o que você tenha vendido, aquele negócio vai ter uma continuidade. Você vai ter um time de CS que vai acompanhar, você vai ter um time de delivery que vai entregar, mas problemas vão acontecer.
Assim, por mais excelente que seja a empresa que você trabalhe, falhas vão acontecer, o cliente vai errar e por causa disso o seu trabalho não vai conseguir ser bem feito, o seu time vai errar e por causa disso você vai ter que ir lá conversar com o cliente. Se você desaparece na hora da crise, na hora da dor, na hora que o problema acontece, para o cliente você é um tirador de pedido, você não agrega nada. Sim. Se você está junto do cliente, na hora da dor e na hora do amor, ele sabe que é com você que ele vai contar. E é para você que ele vai ligar no próximo problema que ele tiver, ou no próximo desafio, ou na hora que o budget entrar, ele precisar comprar tudo de novo. É aquela expressão que os mais velhos falam, você só aparece para pedir, né? Assim, o vendedor tem que entender que o papel dele, assim, o objetivo pessoal dele é vender. Mas ele tem que se colocar no lugar do cliente. Para o cliente, ele não está ali para comprar, ele está ali para resolver um problema. Você tem que ajudar ele a resolver na hora que você chega para explicar o que você está vendendo, na hora que você define o escopo junto com o cliente e durante todo o processo de entrega. É de você que ele vai cobrar, porque foi do seu olho que ele comprou. Foi você que estava lá na hora de vender. Como é que você desaparece na hora de entregar? Adinha, você acha que o comercial, e eu falo comercial, o vendedor ali, o sales. Como é? Account manager. Account Chama aí, manager. tem um nome chique. Exatamente. Vendedor, Sales pai. engineer. Esse profissional, ele tá mais consultivo, na sua visão? Ele tem que estar. Ele não deveria estar mais, ele deveria sempre ter estado. Assim, é muito difícil você encontrar uma pessoa da área comercial que tenha um grande background técnico. Porque, tipicamente, quem conhece muito tecnicamente, às vezes não quer tanto estar focado em vender. Tá querendo, às vezes, ele vai ser um sales engineer, ele vai apoiar o processo de venda, ele vai tudo mais. Então, você achar um vendedor que ele seja um vendedor autocontido ali, completo, que ele não precise de apoio de ninguém para fazer o processo de venda dele, é muito difícil. E essa pessoa, quando existe, ela estopora como profissional, ela vira um profissional de ponta mosca branca. Isso é massa quando isso acontece, mas é raro. E é por isso que existe toda uma estrutura por trás para suportar aquele vendedor. Por mais que você esteja vendendo uma ferramenta, uma coisa que seja intrinsecamente técnica, a venda de cibersegurança, ela é uma venda consultiva a partir do momento que você vende confiança para aquela pessoa. E para ela, como é que você conquista a confiança de uma pessoa? Fazendo com que ela entenda que você sabe qual é a dor dela, não tem muito mistério. E que você vai remar junto com ela. Então, e assim a roda gira, não tem nada muito diferente disso. Essa questão dos técnicos, do comercial cada vez mais técnico, tem sido uma das conversas que a gente traz aqui, né? Sempre, né, meu velho? Tá pingando, assim, né? Assim, se você tem um background técnico, se você entende de tecnologia de segurança e você quer trabalhar com comercial, meu amigo, vai-se embora, você vai ganhar rios de dinheiro. Minha amiga vai ganhar rios de dinheiro. Muito. Mas assim, é difícil. É legal a empresa entender que às vezes você tem... Eu, por exemplo, eu aprendi segurança dentro da Tempest. Eu não tenho uma formação técnica em segurança. Eu nunca fiz um curso técnico de segurança. Eu aprendi ali assistindo, mas eu sou uma pessoa curiosa. Eu pergunto de novo, eu questiono, eu falo besteira, pergunto de novo, vem alguém me corrige. E aí tive a sorte também disso acontecer dentro de um ambiente que as pessoas me acolhiam nesse sentido, né? Eu apanhava, mas eu batia também. Então, e aí segue o baile. Eu vivi uma experiência legal com você, uma não, várias, mas de cuidado com o que vai chegar para o cliente. Por exemplo, vai ter uma apresentação e a Ada falava assim, eu quero que faça a apresentação para mim. O teste ali. Era um dia, aí fazia, nada a ver, vamos mudar, aí faz de novo no dia tal, e faz de novo. Até fica... Mas assim, até uma pergunta para você, você entendeu? Você só entende isso hoje? Ou na época você ficou, caramba, por que eu vou apresentar isso um dia antes? Você tá do ponto de vista de, caramba, por que eu tenho que apresentar para a Ada se eu já vou apresentar para o cliente? Você entendeu o motivo disso, desse cuidado? Claro, com certeza, sempre. Não era Ada, não, é um fórum, assim, é um comitê. Principalmente daqueles clientes maiores. Exatamente. Né? Mas eu acho que isso é muito legal, Adinha, porque é um cuidado de horas, vou falar que é um negócio bem forte, de horas altas, se colocando ali para validar alguma coisa. Você acha que o mercado tem esse cuidado? Pergunta polêmica aqui mesmo. Eu vou te falar assim, Josu, eu não conheço claro. Profundamente os concorrentes da Tempest. Nunca trabalhei dentro dessas não é julgar, empresas. Não, de jeito nenhum. O que eu sei é o seguinte, é que as pessoas no cliente,
estão se preparando melhor para falar de segurança. Perfeito. Os altos executivos estão se preparando melhor para falar de segurança. Já fiz inúmeras reuniões com altos executivos para entender o que danado é esse negócio de segurança, por que meu CISO está aqui me pedindo tanto dinheiro para fazer esse negócio e a fraude às vezes baixa, às vezes não baixa. Me explique aí por que isso é importante. Muitas, recentemente, não estou falando de 10 anos atrás, não. Sim. Pelo contrário, nunca estiveram tão atentos a esse tema. Dito isso, é papel de quem está entregando uma solução de segurança, às vezes uma solução extremamente técnica, traduzir isso para que essa informação chegue de forma adequada para as pessoas. E do mesmo jeito que você não encontra, muitas vezes, um vendedor que conheça profundamente tecnicamente, é muito comum também que dentro do time técnico as pessoas não tenham o traquejo e não tenham sido formadas para aquilo. Então, às vezes, esse comitê é para ajudar a formar um Josu para que na primeira reunião ele vai apresentar para a Ada, na segunda ele vai apresentar para a Aldo, na terceira ele vai sozinho aprender a fazer isso. Então, assim, é a cultura do vamos remar junto, né? Vamos aprender junto. Então, é isso, assim, o que eu sei é que, assim, se as empresas falham nisso, elas precisam melhorar. Todas falham. O Tempus também falha. Todas as empresas têm que melhorar muito nessa questão da comunicação executiva de segurança. Como é que eu traduzo algo tecnicamente para alguém que não tem o mesmo conhecimento técnico? E para isso precisa que as pessoas que já fizeram isso várias vezes vão lá tentar ajudar a fazer isso. Não é legal? Exato. Porque você falou de uma expressão bem legal, que é essa expressão de você traduzir o que é complexo. Você falou no início, cara, eu sou de uma época que não existiam CISOs, a gente estava falando mais de gerentes de tecnologia. Exato. Como que foi ver a evolução de um profissional CISO, de um executivo de segurança, ele tendo que trocar a linguagem dele para ele defender o investimento em uma consultoria, por exemplo? Ele não pode chegar no CEO, no CIO com uma linguagem técnica. EDR, MDM, blá, 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 blá. Não funciona. Ele precisa trocar isso e você teve que acompanhar essa evolução no mercado. Como que foi isso? Até de forma consultiva. Na verdade, o que acontecia em grande parte das vezes é que aquele CISO que estava ali naquela posição, a formação dele era técnica. Ele era o cara que operava o Firewall e ele foi crescendo na estrutura e chegou lá na posição de CISO, só que às vezes ele realmente não sabe qual a linguagem que ele tem que usar com o executivo dele. Então, o que ele faz? Ele vai procurar o consultor dele de confiança. E aí é que é legal você ter uma relação de confiança com o cliente, que é uma parceria que é para além do vem me comprar que eu quero te vender. Ele vai ligar para as pessoas que ele confia e que ele sabe que falam bem no mercado para ajudar ele a fazer essa tradução. E às vezes a gente faz isso para o cliente sem nem ter um projeto para entregar, mas para ajudar ele a conseguir o objetivo dele lá na frente, que vai, de novo, ser mais um laço de confiança que eu vou construir com ele e que ele vai lembrar de mim na hora que ele precisar comprar alguma coisa. E assim a roda gira, de novo. É a criação de relacionamento, né? É uma engrenagem, né? É uma engrenagem. E assim, tem que gostar de gente, né? Porque assim, quando é falso, o cara que está do outro lado nota. Quando é uma coisa toma lá da cá, quando é uma relação transacional, que às vezes você até constrói um relacionamento, você é o vendedor que vai lá, faz eu não sei o quê, e você vê que é uma coisa puramente interesseira, que não tem uma empatia mesmo de quem está do outro lado, o cara nota isso. E tudo bem também, tá tudo certo. Estamos aqui... Eu sou muito romântica, tá? Eu tenho essa visão meio romântica do mundo, que eu acho que quando todo mundo se curte, é gostoso para todo mundo, mas assim, não precisa ser. Pode ser uma coisa mais transacional mesmo, mas você não cria o laço certo ali com a pessoa. E o que é a parte mais legal de criar o laço certo é que, independente de vender ou não, você faz amigos no caminho. Então, assim, assim, o maior prazer que eu tenho hoje é de ver que é aquela coisa que todo mundo fala, quando você vai morrer, você não lembra quanto é que você tinha de dinheiro na conta do banco, você lembra dos abraços que você deu, das amizades que você fez. Eu agora, que eu não tenho mais essa relação comercial com as pessoas, tanto de carinho que eu tenho de gente com quem eu falo até hoje, que a gente troca mensagem, e que a gente criou uma amizade, criou uma relação que ele não precisa de mim, eu não preciso dele para nada, e que bom. É algo natural, né, Adinha? E é muito difícil você fazer isso como vendedor, porque as pessoas, quando você senta para conversar com alguém, ele sempre acha que você está ali para chupar o sangue dele, né? Assim, é muito difícil você conseguir construir isso de uma forma genuína na posição de vendedor, que é uma carreira tão estigmatizada, né? Que reflexão legal. Faz muito sentido. Esse lado romântico é muito legal, cara. Eu acho que compactou com tudo isso, assim, é melhor fazer se vocês se gostam.
Por mais que não A seja. pessoa vai preferir trabalhar comigo porque eu sou mais legal do que aquele chato que chega ali pô. babando o ovo dele o tempo todo. É e puxando pessoa, o é saco ambiente, sabe? É isso, É exatamente. relação, né? No final de tudo é relação. Você tá num lugar que seu chefe é um babaca, ou as pessoas do seu chefe é legal, mas seu time todo é ruim, você vai falar, cara, que loucura, eu não quero ficar ali o dia todo, né? Não, é uma viagem. E o inverso também vale, viu? Se o cliente soubesse que se ele não for um babaca comigo, ele vai conseguir mais desconto comigo, é assim. Olha aí, clientes. Bicho, muito. Quando eu não gosto de trabalhar com a pessoa, às vezes você faz um esforcinho para nem fechar o negócio. Então, assim, quando a pessoa querida, que você quer trabalhar com aquilo, que é um cliente que ele não só quer comprar de você, mas ele vai te ajudar a construir um produto novo, ou ele vai te ajudar a conhecer outras pessoas dentro da organização, ou se você é uma pessoa legal e ele é legal com você, naturalmente você abre exceções que você não abriria, que você não está nem na política da empresa. Mas você consegue abrir uma exceção porque, pô, esse cara é gente boa demais, bora resolver isso aqui. Imagina se esse cara foi embora. Porra, não, bora resolver isso, sabe? Que assim. legal. Você já rejeitou, assim, um bom contrato por conta de alguma incompatibilidade? Já. Polêmica. Já teve clientes que eu solicitei o cancelamento de contrato. Já, assim, muitas vezes não, mas já aconteceu. Não deveria ter feito, mas assim, tem alguns limites que quando se ultrapassa... Já aconteceu muito isso assim, bicho, esse cara eu não quero mais atender não, bora trocar, porque assim, eu vou dar na cara dele. Sabe assim? Tipo, Caramba. sempre acontece. E tem que... o próprio vendedor, ele tem que ter a sensibilidade de dizer, cara... Se for eu atender esse cliente, eu não vou conseguir vender para ele. Não está rolando aqui. Ou a gente troca as pessoas ou vai dar ruim. Caraca, deveria partir do vendedor. Muito vendedor, às vezes, tacanho, não faz isso e a coisa fica ali rodando em círculos e não sai do lugar. É ter o feeling, né? Da hora Tem que ter maturidade, né? Sim. Isso também é um... Mas cuidem bem dos seus parceiros. Tratem bem seus parceiros e sejam legais com eles. Se você gosta deles, deixa ele saber disso. Vai ser bom para você, amigão. Cara, o que... o time comercial vai fazer a partir desse EP, ô Adam? De ligar agora para vários clientes. Acho que os clientes vão ligar para os seus comerciais. Você tá... É uma trilha do amor isso aqui agora. Sabe o que é pior? Eu acredito nisso, bicho. Eu sou cafona, assim, eu não sei o que dizer. Eu sou apaixonada. Mas eu concordo com você. Do Banco X, ligue agora pro seu comercial. Mas isso é muito verdade, pô. Se não tiver relação... você vai ser esquecido e aí você não pode ser o tirador de pedido, porque se você é o tirador de pedido, você é o cara chato. Exatamente. E a gente tá vivendo, né? Tem uma blocklist, né? De comercial. Tem, não tem? Tem. Eu sabia que tinha, tá vendo? Tem, igual dos influencers lá. Tem, dos comerciais. Ninguém gosta de trabalhar com gente chata, não, pô. Até pra... A gente já conversou aqui com a professora Neiva, até pra abordar no LinkedIn. Às vezes vem uma galera assim que nem criou, nem estabeleceu uma conversa. E não sabe nem o que você trabalha, o que você... Oi, Ada, eu vi que você gosta muito de comer carne, pô, e a Ada nem come carne, sabe? Aí é uma abordagem totalmente errada, assim. Eu tô usando um exemplo... Vocês sabem que isso é interessante. Tem a ver com a história que vocês falaram da venda consultiva e tudo mais. À medida que o mercado vai amadurecendo, as soluções elas vão ficando mais... O que a gente vende vai ficando mais padronizado. As empresas elas tendem a querer ter soluções mais padronizadas para poder ter escala, para poder fazer mais com menos, ter bons preços e ter mais clientes e blá, 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 ganhar muito dinheiro. Sim. A partir do momento... Isso também acontece dentro de uma estrutura comercial. Quando a empresa vai ficando maior, existe a história da queridona máquina de vendas. De você tentar querer criar uma esteira. Você tem que ter uma esteira do processo de venda. Você tem que ter vendedores diferentes para níveis de clientes diferentes. Para o cliente, que é um cliente que talvez vai te dar menos retorno, você faz uma abordagem via LinkedIn. Para o cliente que não sei o quê, você coloca um vendedor que já tenha um maior nível de senioridade. Isso tem que acontecer, senão a estrutura de venda fica muito cara e o preço do produto fica caro, você não consegue vender. Então, você tem que ter uma estrutura de venda que ela seja equilibrada com o perfil do seu cliente. E é aí que, geralmente, as grandes gafes, as grandes falhas de vendas acontecem. Porque, a partir do momento que você tenta padronizar e você tenta colocar tudo dentro de uma esteira, você perde a visão da venda consultiva. E aí, aquele cliente que, às vezes, é uma startup pequenininha, uma fintech pequenininha, fala, bicho, eu estou sendo tratado aqui no automático, enquanto teve
O cara da empresinha lá, bem pequenininha de consultoria, que acabou de nascer, que tem 3 pessoas que vêm aqui toda semana conversar comigo, perguntar o que é que está doendo, como é que está o crescimento do negócio. Essa fintech um dia vai virar um Nubank, né? Algumas delas vão virar. Se ela não cresce, se você não cresce junto com ela e você não tem a percepção de... Beleza, o primeiro contato vai ser assim, mas como é que eu faço para identificar quem são esses clientes para que eu possa dar o atendimento adequado para cada um deles? Isso é um desafio, do seu ponto de vista de estratégia de vendas, super complexo, tá? Não é simples, contrata um monte de vendedor sênior, não fecha a conta. Então, é um desafio complexo, mas que acho que as empresas ainda estão aprendendo a fazer isso. As empresas de segurança têm uma baixa maturidade disso ainda, estão aprendendo. Cara, eu tô aprendendo bastante. Momento aulas, né? Porque é muito bom, porque assim, ainda bem que tem espaço para mais gente chegar no mercado. Isso tudo é dor boa de mercado em crescimento. 5 anos atrás, 7 anos atrás, não tinha vendedor de segurança mecânica. Você não conseguia contratar ninguém para trabalhar com venda de segurança, porque isso era uma coisa que não existia. Hoje em dia, se eu quiser contratar um vendedor sênior de segurança, se eu procurar no mercado, eu acho. 7 anos atrás, se eu não formasse, não tinha. Ou eu pegava e botava, cola aqui comigo, bora lá no cliente. Não tinha. Então, assim, que bom. Esse é um problema ótimo de se ter. Sinal que o mercado está crescendo. Sim. Ô, Ada, com essa... Cara, nobreza, experiência, essa riqueza, assim, de conhecimento, quais são os seus próximos passos, cara? Existe até... Eu tô no jiu-jitsu, agora eu tô bem viciado, né? E tem um cara, que é o Carlão, ele é comentarista de jiu-jitsu. E aí ele deixou de dar aula para os alunos dele, só para focar no comentarista ali, né? E aí chegou um mestre no dia e falou, cara, mas você sabe tanto, velho, você tem essa nobreza, por que você não volta pro tatame? Tem muita gente nova aí querendo aprender contigo. E ele voltou. Olha que bonitinho, que legal. Quais são, assim, seus próximos passos? Depois do descanso, é claro. O descanso ainda está acontecendo, tá, Gu? Inclusive, o carnaval acabou, o episódio... Em abril. Estamos em abril, então o carnaval acabou faz 3 semanas. Ou seja, o ano começou agora. Eu saí da Tempest faz nem 3 meses, então assim, eu ainda estou curtindo o descanso. Eu estou levando meu filho para aula de violão, eu fico lá na janelinha, batendo palma quando ele toca asa branca lá no violão. Cara. Eu estou indo para o museu com a minha mãe numa quarta-feira à tarde, levar ela para ver o mundo e passear. Eu estou curtindo a minha vida um pouquinho, mas eu sou muito acelerada, daqui a pouco isso cansa, né? Mas a verdade é que eu ainda não comecei ainda a procurar mais nada. Mas existe um projeto do qual eu não me desvencilhei, que pelo contrário, estou cada vez mais apaixonada. Eu faço parte do conselho da Mente Binária. Que legal. Que Josu, meu colega conselheiro, também faz parte do conselho da Mente Binária. Desde o começo do ano passado, a Mente Binária virou uma ONG, uma instituição que tem como objetivo educar pessoas em situação de vulnerabilidade em cibersegurança, porque a gente acredita que pessoas educadas transformam o mundo, transformam a sociedade, transformam suas comunidades. E então a gente está nesse momento num processo de estruturação mesmo organizacional da ONG, de planejamento estratégico e definição de formas de como a gente pode fazer essa estrutura, que é uma estrutura pequena, assim, tocada de forma absolutamente linda e genuína e altruísta por pessoas que estão aí fazendo isso no seu tempo livre do trabalho. Todas elas são profissionais, boa parte delas são profissionais do mercado de cibersegurança. E a gente está agora tentando encontrar formas... Eu estou ajudando eles exatamente para a gente encontrar formas de captar recursos, que é um mundo que eu não conheço, um mundo do terceiro setor eu não conheço, estou começando a estudar agora. Captar recursos para que a gente possa fazer mais do que a Mente Binária já faz. Cursos de formação do 0 a 1 para pessoas negras, curso de... engenharia reversa para mulheres e outras coisas que a gente está bolando aí. Que legal, Ada. Então, assim, isso... Mente Binária é um coração quentinho. Sucesso demais, cara. Você é uma mulher incrível. Devolvendo, né? A Ada recebeu... na verdade, a Ada nem recebeu. Ela doou. Menina, eu tô aprendendo tanto. Aí ela... Acho que eu tô aprendendo mais do que doando. E agora ela vai doar um pouquinho mais. Não. Viver é partir, voltar e repartir. Exatamente. Adinha, você, uma mulher que inspira tantas pessoas, não é novidade aqui, eu espero que vocês comentem aqui, tá, pessoal? Se você foi inspirado pela Ada, se você tem uma história legal com a Ada, comente aqui nesse vídeo.
Mas eu acho que a pergunta legal aqui é: você inspira tantas pessoas, e quem te inspira? Essa é uma boa pergunta. Cara, eu geralmente sou inspirada por pessoas que conseguem realizar as suas missões deixando o ego de lado. Eu tenho muita... Inclusive, um dos motivos, a gente estava conversando um pouco mais cedo, que eu consegui, durante 20 anos, não dar entrevistas como essa, porque eu tenho muita... Eu tenho, assim... Nunca gostei muito de falar da minha vida pessoal, assim, pública e tudo mais, porque eu acho que essa coisa do exercício do egocentrismo, essa coisa, ai, Adinha, todo mundo te admira, bicho, obrigada, mas assim, não é por isso, sabe? Eu acho que quando as pessoas conseguem exercer o seu trabalho de uma forma competente, íntegra, ética, não deixando o ego engolir aquilo que está em torno delas, essas são as pessoas que eu tipicamente admiro. E tem algumas pessoas que eu não tenho como não falar de algumas pessoas, eu não quero nem ser injusta, porque são tantas pessoas tão amadas, tão queridas, mas tem 3, 4 pessoas específicas que são assim do meu convívio muito próximo e que são pessoas que eu admiro muito profissionalmente. A primeira delas é Lincoln. Lincoln, além de ser o amor da minha vida, ele é um cara assim profissionalmente brilhante, assustadoramente, um cara inteligentíssimo e que ele consegue de fato tocar vários universos diferentes com muita humildade, assim, eu acho isso muito bonito. A segunda pessoa é Evandro Ora, que cuidou de mim, me acolheu em momentos da minha vida que eu não vou nem falar. Maria Evandro. Não vou falar, mas Evandro é um cara que eu tenho uma imensa admiração e respeito. A terceira pessoa é Fernando Moraes, Fernandinho, que também foi meu sócio lá na Tempest. Fernandinho é um cara com um coração imenso, ele é o cara dos bastidores, ele é aquele cara que faz tanto por tanta gente, de uma forma tão discreta que eu tenho vontade de dar na cara dele, todo metido a santinho, né, Fernandinho? Mas ele é um cara maravilhoso, lindo. E a quarta pessoa é Aldo Albuquerque, é o meu irmão querido, que Aldo foi uma das pessoas que, ao longo da minha carreira, tinha intimidade comigo para me dar toques e insights que me fizeram mudar profundamente a profissional que eu era, assim, com a liberdade que só pessoas de muita confiança têm. Então, algumas, mas são muitas pessoas que admiro demais, mas essas estão muito, muito próximas. Eu não estava nem preparado para responder essa pergunta. Que legal. De emocionar, né? Galera, depois dessa emoção, a gente entra no nosso momento Hacker Rangers. Fala, galera! Chegamos então ao nosso momento Hacker Rangers. E esse mês, a Hacker Rangers aproveitou o tempo de Páscoa e preparou um desafio super especial para você. Uma verdadeira caça aos ovos no melhor estilo easter egg, como todo mundo já sabe. E qual que é a sua missão nisso? Desvendar o easter egg e encontrar a mensagem secreta escondida nas últimas publicações da Hacker Rangers. As pistas podem estar, galera, em uma palavra, uma letra ou até mesmo em uma imagem. Então fica atento. Para participar é super fácil. Siga as pistas, descubra a mensagem final e comente sua resposta no post oficial na página da Hacker Rangers lá no LinkedIn. O primeiro Ranger a desvendar o mistério leva para casa um tabuleiro super exclusivo da Hacker Rangers. Antes de começar, não se esqueça de conferir as regras da descrição no post e deste episódio. E aí, pronto para mais esse desafio? Participe e ajude a tornar o mundo mais cyberseguro com a Hacker Rangers. Valeu! E aí, Ada, saindo desse momento Hacker Rangers, a gente entra no momento Bora Conscientizar, que é a tua mensagem para o nosso público. A mensagem que você quiser. Lembrando que aqui a gente tem profissionais de segurança, de tecnologia, privacidade, simpatizantes, curiosos, todo mundo. É a pipoca do carnaval, tá todo mundo reunido aqui no TechSec. Suruba do carnaval. Boa. Bom, a minha mensagem, eu acho que... Eu tenho uma mensagem para as mulheres e eu tenho uma mensagem para todo mundo. A mensagem para as mulheres é a de que eu acredito muito mesmo. Não é bruxaria, sou uma pessoa super cética, mas eu acredito que mulheres têm um sexto sentido muito, muito apurado.
E que a minha dica é ouça muito, muito, muito o seu sexto sentido na hora que você for tomar suas decisões na sua vida, na hora que você vê as situações acontecendo. Às vezes, use sua intuição. Às vezes, os números, as métricas, o PowerPoint está falando uma coisa X, mas você entende que aquilo não é o caminho. Siga sua intuição. Isso você raramente vai errar. E a segunda coisa que eu acho que é para geral é se divirta. Procure um lugar que você se divirta enquanto você trabalha, porque aí você não vai trabalhar nunca, né? É aquela frase que fala. Eu acho que a gente passa muito tempo da vida trabalhando e se a gente não curte... Obviamente que se divertir não é dar as costas para a responsabilidade e ninguém se diverte 100% do tempo trabalhando. Tem uma parte que é chato para burro, mas você tem que curtir a obra que você está construindo ali, onde quer que seja, independente da função que você esteja construindo. Se você não está tirando isso desse lugar hoje, procure outro. Você vai achar. E o que você achou desse papo? Delícia, vocês são os fofos, vocês são maravilhosos. Tô aqui, felicíssima. Obrigada por me receber. Parabéns pelo trabalho. Parabéns, Gu. Parabéns, Josu. Josu. Eu tô me tremendo, né, Rodon? Você não. Vocês são maravilhosos. Estou feliz de ter tido a oportunidade de quebrar esse gelo de 20 anos com vocês. E obrigado, assim. Eu acho que além da tua participação aqui, como a Tempest faz parte da minha carreira, eu quero agradecer você também por essa construção amor, desse eu que DNA. agradeço. Troca boa, bom demais. Foi fantástico. Obrigado aí mais uma vez. Obrigada, meninos. Boa. Adinha, você tem um fã aqui que te admira muito, você sabe disso. Eu não sei nem traduzir isso em palavras. E agora é muito bom, sabe por quê? Porque você nem tá na Tempest mais. Então ninguém vai falar. Tem uma relação. Exato. Eu tô adorando isso aqui também, porque eu falo, tipo assim, não preciso vender nada pra ninguém, comprar nada de ninguém, então tá gostoso, né? É isso, sabe? Segunda-feira a Ada não tá na Tempest, viu, galera? Pra falar assim, o Jesus tá. Então, Adinha, obrigado por tudo. Um beijo pro Lincoln. Vocês são... Eu mando um beijo pra Lincoln também. Vocês como pessoas individuais e como dupla, vocês são incríveis, assim, sabe? Sim. Estando perto ou estando longe, eu acompanho sempre e eu acompanho admirando, tá? Então, obrigado por falar com a gente, por falar com a nossa audiência aqui do TechSec Podcast e por abrilhantar aqui a mesa do TechSec. Por essa aula aí que foi emocionante. Eu que agradeço, o papo ótimo, agradeço a história. E vamos falando, bora conscientizar, né? Bora conscientizar, E curta bastante esse período, sabe? Você merece, Adinha. Você fez muito por muitas pessoas. Tô curtindo. Você curtiu a vida, viu? Eu sei disso. Olha. Mas aqui, daqui a galera. pouco a gente tá por aí, ó, com alguma brincadeira. Daqui a pouco a gente aparece com alguma coisa. Obrigada, galera. Valeu. Show demais, galera. Encerrando, então, agradecendo aos nossos parceiros e patrocinadores Hacker Rangers, Apura, Farol Soluções, Purple Bird, G2 Brindes Personalizados e você, TechSecker, que você tenha um mês de abril maravilhosamente maravilhoso. Não, é isso aí. É isso aí. Até o próximo episódio e... Bora conscientizar, galera. Valeu! Muito bom. Muito bom. Meninos. Obrigado, Adinha. Este episódio foi uma realização do TechSec Podcast, apresentado por Josué Santos e Gustavo Marques. Apoio Hacker Rangers, Apura, Farol Soluções, Purple Bird, G2 Brindes. Uma produção de Pub Produções.